Boa noite a você que está em casa, meu irmão, minha irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Boa noite a você também que está nos acompanhando nessa transmissão. O desejo do nosso coração é que você seja abençoado ao longo de toda essa noite, que a palavra, que o Senhor fale ao seu coração por meio da palavra. Nós estamos iniciando nesse momento o nosso culto. Eu quero convidar você aí para curvar a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor nesse início de culto. Senhor Deus e Pai, nós queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor, porque nós podemos, ó Deus, cultuar o Senhor de maneira livre, mesmo, ó Deus, considerando os momentos em que nós estamos vivendo, considerando, ó Deus, que aqui é uma mensagem que ela será transmitida para os irmãos, para a igreja e todos aqueles que nos acompanham. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor esteja abençoando a todos, e nós queremos agradecer ao Senhor porque nós podemos louvar o Senhor, nós podemos adorar o Senhor, nós podemos reconhecer o senhorio do Senhor, a soberania do Senhor, o cuidado do Senhor com toda a sua igreja. Nós queríamos, ó Deus, e nós pedimos nesse momento, ó Deus, que o Senhor esteja nos abençoando ao longo, ó Deus, de toda essa transmissão, ó Pai. Abençoe, ó Deus, a todos aqueles que estão aqui conosco nesse momento, ó Deus, nos ajudando, ó Deus. Esse pequeno grupo, ó Deus, que está aqui e que levará, ó Deus, toda essa transmissão, ó Deus, que o Senhor esteja nos abençoando nesse momento. E abençoe, ó Deus, o meu irmão e a minha irmã que está em casa nesse momento, as crianças, que sejam edificados pela sua palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Nós vamos fazer a nossa primeira leitura nessa noite. Convido você em casa a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, do verso 9 até o verso de número 21. Romanos capítulo 12, do verso 9 até o verso 21. Acompanhem comigo a leitura que eu vou fazer da palavra do Senhor. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Não te deixes vencer do mal,
mas vença o mal com o bem. Palavra do Senhor, por meio aqui da carta aqui do apóstolo Paulo à igreja de Roma, e Paulo traz aqui um novo modelo de vida. Paulo traz aqui uma nova forma de viver agora que esses já são justificados no Senhor, esses já têm uma nova vida no Senhor. Paulo diz aqui para eles oferecerem o seu corpo como sacrifício diante do Senhor, e agora Paulo fala para ter toda essa transformação ou essa renovação da sua mente, e através das suas atitudes, através do seu comportamento, eles vão servir ao Senhor, e eles vão ter essa mudança grande em suas vidas, capacitados pelo Espírito do Senhor. Deus nos abençoe e que nós possamos orar ao longo do dia, e quando se fizer necessário, para ser capacitados por Deus para fazer exatamente como a sua palavra está falando, está nos exortando a um comportamento transformado, tal e daquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós queremos, ó Deus, novamente agradecer ao Senhor pela sua palavra. Nós queremos agradecer novamente ao Senhor pela graça do Senhor sobre as nossas vidas. Nos ajude, ó Deus, nos capacita, ó Deus. Mova e incline, ó Deus, o nosso coração, para que nós possamos ser renovados e transformados, ó Deus, pela sua palavra, e que o seu Espírito Santo em nós nos incline, ó Deus, a esse proceder condigno, ó Deus, de discípulo do Senhor, condigno, ó Deus, de alguém que declara a fé no Senhor Jesus. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Nós vamos passar nesse momento para o momento de confissão, e eu quero convidar você aí em casa, ou você que nos acompanha pela transmissão do Facebook, aonde você estiver, para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 130. Eu vou fazer a leitura do verso 1 até o verso 4, Salmo de número 130, do verso 1 até o verso de número 4. Assim diz a palavra do Senhor, Salmo 130, do verso 1 até o verso 4. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertos os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Com Deus está o perdão. O perdão pertence ao Senhor, e Ele nos dá o perdão por meio de Jesus Cristo, que morreu por mim e por você. Uma morte substituta ali naquela cruz do Calvário, mas Ele ressuscitou. Todo aquele que crê, que confessa o seu pecado, é perdoado diante do Senhor. Eu quero convidar você nesse momento a curvar a sua cabeça em casa, onde você estiver, e confessar o seu pecado diante do Senhor. Nós erramos, nós pecamos, nós desobedecemos a Deus continuamente, e isso entristece o nosso coração. Mas o que alegra o nosso coração é saber que quando nós arrependemos, quando nós confessamos o nosso pecado, Ele nos perdoa, Ele nos purifica, Ele restabelece a alegria, Ele restabelece o prazer e a alegria do relacionamento, da comunhão com Ele, porque Ele é santo.
Curve a sua cabeça nesse momento. Vamos orar, confessando o nosso pecado. Senhor Deus e Pai, nesse momento, ó Deus, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor e pedir que o Senhor esteja examinando, ó Deus, o nosso coração e trazendo, ó Deus, a nossa memória, porque muitas coisas que nós fazemos errado, nós somos enganados, ó Deus, pela nossa própria consciência, que não nos acusa em algumas coisas que nós temos desobedecido a sua palavra. Mas traz, ó Deus, em nossa memória tudo quanto nós temos feito, ó Deus, que tem caminhado, ó Deus, em desacordo com a vontade do Senhor, e nos traga também, juntamente com a lembrança, nos traga, ó Deus, o arrependimento, para que nós possamos, ó Deus, confessar diante do Senhor. Só o Senhor pode nos purificar, só o Senhor pode nos perdoar, só o Senhor pode nos tirar a culpa, e não nos deixe, ó Deus, de forma nenhuma, ó Deus, carregar culpa de relacionamentos mal resolvidos, ó Deus, de discussões, ó Deus, talvez de palavras que nós proferimos em relação a alguém, atitudes que nós tomamos em relação a alguém, mas traga em nós o arrependimento, ó Deus, de pecados que nós cometemos, e que tudo isso, antes de qualquer coisa, tem desagradado o Senhor, tem desobedecido o Senhor, ó Deus, tem caminhado contrário à vontade do Senhor com as nossas vidas, e nós pedimos nesse momento que o Senhor nos traga arrependimento, ó Deus, que nós possamos confessar o nosso pecado. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus que nos purifica, é um Deus que nos perdoa de todo o nosso pecado. Obrigado. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Nós vamos para o nosso momento de louvor, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 95. Eu vou fazer a leitura do Salmo de número 95, do verso 1 até o verso 6. Do verso 1 até o verso de número 6. Um salmo que tem o seu título, Convite a Louvar o Senhor. Esse título aqui pela Sociedade Bíblica do Brasil. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos-nos diante do Senhor que nos criou. Vinde e cantemos ao Senhor com júbilo. Vamos louvar ao Senhor com alguns cânticos nesse momento.
Confiamos
Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais esse dia. Deus, muito obrigado porque neste momento estamos na Tua presença. Que esse louvor, ó Pai, chegue até a Ti. Que o Senhor receba ele, ó Pai, pois foi feito de coração, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando o resto dessa noite, que possamos aprender mais a Tua palavra e que o Senhor esteja usando o pastor Paulo, Deus. Te peço por isso, em nome e por amor de Jesus. Amém. Quero convidar você em casa, você que está acompanhando, a abrir a sua Bíblia na carta de 1 Pedro. Capítulo 1, do verso 13 até o verso 21. Pedro, capítulo 1, do verso 13 até o verso 21. Vamos à leitura da palavra do Senhor. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sejam sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos procedimento, porque está escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem mácula e cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido como efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos e pedimos nesse momento, ó Deus, que o Senhor abra os nossos entendimentos, ó Deus, e fale com a sua palavra por meio do seu Santo Espírito aos nossos corações, ó Deus. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Irmãos, a vida cristã, e talvez começando a partir da conversão, ela é apenas um início de uma jornada. Nós podemos pensar assim, né? Na conversa de Jesus com Nicodemos, ele diz: é necessário nascer de novo. Então nós podemos ver também que a conversão é apenas o início de uma jornada de salvação que Deus concedeu a quem Ele mesmo chamou, e que nós estamos em toda essa caminhada. A santificação, nós podemos afirmar, porque a Bíblia assim diz, a santificação é esse percurso, porque Deus nos chama exatamente com essa finalidade. Ele nos salva e Ele nos chama com essa finalidade. E a glorificação, nós podemos afirmar que é a linha de chegada. Com essa imagem, nós podemos ver de uma maneira muito clara que nós fomos salvos pela graça, e enquanto salvos pela graça, nós somos chamados também para desenvolver essa santificação, por meio da palavra, por meio da comunhão, por meio da oração.
Nos primeiros versos aqui do capítulo 1, o apóstolo Pedro, ele nos afirma aqui dessa garantia da salvação que nós temos. Ele nos conduz aqui a caminhar na importância dessa esperança. Nos primeiros versos ele fala dessa esperança que nós temos em Cristo Jesus. Ele chega a falar que nós temos aí todo um tesouro, nós temos toda uma herança que não é corruptível, que é a salvação em Cristo Jesus, e isso é a esperança que nós estamos aguardando, mas nós podemos já desfrutar disso. E agora então, ele diz que essa esperança da salvação, e que nós estamos seguros disso, da obra redentora de Cristo Jesus, nós devemos caminhar também em santidade. O apóstolo, ele diz aqui, o apóstolo Paulo, ele afirma assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas o mesmo apóstolo Paulo, ele nos afirma assim, ele fala no desenvolvimento da nossa salvação com temor e tremor diante de Deus. Ou seja, ele diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Mas ele fala desse desenvolvimento da santidade, da santificação, dessa comunhão com Deus. E se nós pudéssemos fazer a pergunta aqui: onde nós estamos depois dessa grande largada, depois da conversão, depois dessa grande corrida, onde nós estamos na linha da santificação, se é que nós podemos traçar um marco? Estamos mais próximos da largada, da conversão ali, nessa linha da santificação? Ou nós estamos mais próximos da chegada? Nós já evoluímos bastante, nós temos crescido na vida cristã e na santificação, tal como Deus nos tem chamado. Nós vamos trabalhar com o tema nessa noite: salvos por Jesus Cristo para uma vida de santificação. Salvos por Jesus para uma vida de santificação, em primeiro lugar, entendendo a necessidade da santificação na vida do crente. Entendendo a necessidade da santificação na vida do crente. Num certo sentido, irmãos, nós, os cristãos, já somos santos em Cristo Jesus pela nossa união em Cristo. Quando o cristão fala aqui de santificação, geralmente quer dizer alguma coisa parecida com o processo de crescer diante do Senhor, de crescer em retidão diante do Senhor, em obediência diante do Senhor, em piedade diante do Senhor. E aí, os estudiosos, eles têm feito essa distinção muito grande, quando da conversão, pelo menos naquilo que pode ser mensurado, naquilo que pode ser medido. Na questão da conversão, nós somos justificados por meio do sacrifício de Jesus Cristo, justificados por meio da fé, através de todo o sacrifício de Jesus Cristo. E esse ato de justificação é um ato consumado. Nós somos justificados e declarados diante de Deus como justos diante de Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo. Mas quando nós olhamos para a santificação, esse é um processo contínuo de nos tornarmos retos e justos diante de Deus. Quando nós somos unidos a Cristo pela fé, Ele se torna para nós a nossa sabedoria, a nossa justiça, a nossa santificação e redenção. E dessa forma, todo crente, então, ele é santificado. Já fomos separados, não somos mais comuns ou incrédulos. Nós já reconhecemos o senhorio, nós já reconhecemos a obra redentora de Cristo Jesus, nós somos atraídos por esse seu amor eterno. Nós reconhecemos que nós somos pecadores e que há necessidade de um Salvador, senão nós estaríamos totalmente perdidos. Nós já reconhecemos tudo isso quando nós fomos separados. E aí alguns estudiosos chamam esse dom de santidade, quando nós fomos separados através dessa nossa união com Cristo, de nossa santificação definitiva.
Mas essa santificação definitiva, irmãos, ela não elimina a necessidade da santificação progressiva. Em Cristo, cada crente ele possui de uma vez por toda essa santidade posicional, nessa sua união com Cristo. Por meio dessa nova identidade, cada cristão agora ele recebe essa ordem de crescer no processo de santidade contínua por toda a sua vida. Mas antes de qualquer coisa, vamos definir então aqui, tentar definir santidade. Que santidade é um processo de aprendizagem, ocorrido em uma vida de oração, de relacionamento com Cristo no poder do Espírito Santo, que gera uma vida de devoção, em conformidade com a vontade do Senhor. Esse processo ele se faz por meio da oração e palavra de Deus aplicada à vida, mas aplicada à vida em toda a sua dinâmica da vida, no viver. É um modo de vida que é aplicado então esse processo de santificação. A santificação não é algo enclausurado, portanto, mas é algo relacional. A santificação, o apóstolo Paulo diz que ela é crescente. Olha só o que ele diz: continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, porquanto ele fala um pouco adiante, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Não resta dúvida, irmãos, que a santidade é um dos temas centrais de toda a palavra de Deus, e de forma nenhuma nós podemos negligenciar esse processo na nossa vida. Não há como compreender a Bíblia, a palavra de Deus, sem entender que Deus, Ele é santo, e que esse Deus santo está determinado a criar um povo santo para viver com Ele eternamente no céu, reconhecendo aí que Ele é santo, santo, santo. Se nós observarmos, se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós vamos ver que todo o sistema de culto de Israel no Antigo Testamento, ele girava ao redor da santidade. É por isso que existia um povo separado, é por isso que existia um povo santo, é por isso que existiam os sacerdotes, com roupas santas separadas, numa terra santa que era Canaã, num lugar santo que era o tabernáculo, que era o templo, utilizando ali aqueles utensílios que eram consagrados, que eram utensílios santos, celebrando em dias que eram dias santos, vivendo e norteado por uma lei santa, de forma que pudessem ser um reino de sacerdotes e uma nação santa. E ser santo, no sentido mais básico, é ser separado. E por isso mesmo que o apóstolo Pedro, ele traz aqui: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Sede sóbrios. Essa revelação aqui, irmãos, revelação de Jesus Cristo, é uma expressão que equivale a essa viva esperança que ele falou um pouco antes, que ele falou que o cristão, o crente, deve caminhar com essa viva esperança. Dessa mesma forma, ele diz: olha, vocês caminham com essa viva esperança da salvação, mas agora também vocês têm que caminhar aqui na expectativa desse dia da revelação de Jesus Cristo. Vocês devem caminhar na expectativa desse encontro com Jesus Cristo, e esse encontro é com aquele que é santo, santo, santo. Por isso deve caminhar e progredir em santidade, para a expectativa desse dia, desse encontro. Assim como nós, irmãos, nós fazemos planos
numa cerimônia de formatura ou mesmo na conclusão de um curso, e nós fazemos planos de trabalhos após isso, como é que nós vamos trabalhar. Também os crentes, os cristãos, eles devem viver nessa expectativa de ver a Jesus, e é isso que o apóstolo Pedro está trazendo aqui para nós, que nós devemos caminhar em santidade nessa expectativa de ver o Senhor Jesus, de encontrar o Senhor Jesus. Enquanto nós caminhamos, nós vivemos nessa expectativa, lembrando que Ele é santo, 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 e estaremos com Ele eternamente, e Ele nos chamou e nos separou para sermos santo como Ele é santo. Cingir o entendimento, ficar atento, ter a mente disciplinada, é caminhar como peregrino. Essa própria expressão que o apóstolo Pedro utiliza aqui, caminhar como peregrino, atento e disciplinado para esse glorioso dia do encontro, da revelação de Jesus Cristo. Portanto, santidade não é meramente um conceito a ser definido e explicado, é uma maneira de viver de acordo com o caráter e a vontade de Deus. Mas talvez pode surgir uma pergunta para nós: por que então que negligenciamos tanto a santificação? Se ela é boa, se ela é agradável diante de Deus, e se Ele nos chama à santificação, a resposta talvez mais acertada seria por conta da falta de entendimento da grandeza da salvação de Deus por nós. Quando nós entendemos a sua plenitude de amor por nós, realizada na cruz do Calvário, nós buscamos fazer a sua vontade em gratidão e amor a Ele. Necessitamos buscar a presença de Deus para ser santos. Nós necessitamos buscar a presença de Deus para conhecê-lo. Precisamos conhecer a palavra de Deus para conhecer o que Deus requer do seu povo, da sua igreja, de todos aqueles que são alcançados por sua graça. O que Deus requer na sua palavra em relação à nossa vida. É interessante aqui que o apóstolo Pedro, ele recorre a essa palavra de Deus aqui para trazer essa necessidade de que nós devemos caminhar em santidade, porque Ele nos chamou para ser santo. Porque escrito está, é a palavra de Deus que Pedro está trazendo aqui à memória, para afirmar para a igreja, que a igreja ela precisa caminhar em santidade diante do Senhor. Irmãos, portanto, santidade não é meramente um conceito a ser definido e explicado, é uma maneira de viver, um modo de viver de acordo com o caráter e a vontade de Deus. Salvos por Jesus para uma vida de santificação. Então, em primeiro lugar, quando nós entendemos então essa necessidade da santificação na vida do crente, quando nós entendemos essa necessidade. Em segundo lugar, quando nós reconhecemos a necessidade do desenvolvimento dessa santificação aqui na vida do crente. O apóstolo Paulo aqui, ele trata a vida como uma caminhada, como nós falamos inicialmente, como essa caminhada cristã, como uma corrida em que o atleta deve estar preparado. Olha só o que ele diz em 1 Coríntios, capítulo 9: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Mas ele tem uma meta, ele tem toda uma diligência, ele se domina, como atleta, ele se prepara e ele está apto a desenvolver toda essa maratona, toda essa corrida. Mas ele fala: nós buscamos uma coroa, não uma coroa corruptível, mas uma coroa incorruptível, já concedida na graça da salvação, mas está para nós esse processo de santificação.
E essa jornada, irmãos, essa jornada aqui do atleta, ela exige disciplina. Mas eu queria ver com você aqui agora o lado positivo com que a santidade nos conduz e nos faz parecer. O lado positivo que a santidade nos conduz e também o que ela nos faz parecer. A santidade é algo renovador na vida do crente. Isso é positivo, é algo renovador na vida do crente, no relacionamento do crente com Deus. E ele leva ele a aparecer com a imagem de Deus em nós. Adão e Eva foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Mas o pecado de Adão, a raça humana foi entregue então à corrupção. Ainda carregamos essa imagem de Deus, mas a imagem ela foi distorcida, essa imagem ela foi corrompida. Mas em Cristo Jesus nós somos reconciliados e pacificados com Deus, fomos selados com o Espírito da promessa, e o objetivo da santificação é o restabelecimento dessa imagem de Deus. A pessoa santa está sendo renovada no conhecimento segundo a imagem do Criador, que significa crescer em justiça e santidade. Irmãos, isso não acontece de repente, mas nós somos transformados na imagem de Deus em um grau de glória, é o que o apóstolo Paulo afirma. Deus é santo, portanto, a linguagem simples, ser santo significa ser como Deus. Por isso é tão importante que os cristãos conheçam o caráter e a obra de Deus, a quem nós cultuamos, a quem nós servimos, a quem nós adoramos, toda a sua revelação, toda a sua palavra, e o que ele exige na sua palavra, o que ele requer na sua palavra. Se você quer saber qual é a aparência da santidade, ou com que se parece a santidade, olhe para Deus. Ele é santo. No processo gracioso da santidade, Deus, por meio do Espírito Santo, nos capacita a mudanças grandiosas de comportamento. Nós nos despimos aqui do pecado e nos revestimos da justiça. Nos mortificamos os efeitos da carne e nos revestimos de Cristo. Nós buscamos a mortificação do velho homem e a vivificação do novo homem. Irmãos, é possível pensarmos em santidade com a santificação do nosso corpo e da nossa mente. É possível pensar com o corpo todo servindo a Deus. Lembra de Romanos? Quando nós falamos a respeito de Romanos capítulo 12, do verso 1 e verso 2. Enquanto o corpo estava sendo usado para o pecado, é a abertura de toda a carta aos Romanos. Enquanto todo esse corpo estava sendo usado para a arrogância, estava sendo usado para a prostituição, estava sendo usado para negar e contrariar tudo quanto Deus havia criado de maneira perfeita, toda a inversão de valores. Agora, no capítulo 12, o apóstolo Paulo fala: agora vocês devem, depois de justificados, prestar culto a Deus com todo o vosso corpo. E aí é mente e membros, é o corpo todo. Aqueles membros que antes eram inclinados ao pecado, agora eles são voltados para prestar culto a Deus. Irmãos, é possível pensarmos em santidade como a santificação do nosso corpo, da nossa mente. A mente com a palavra de Deus, com a santidade, com a oração. A mente ela é cheia do conhecimento de Deus e está focada no que é bom. Os olhos se desviam da sensualidade, estremecem ao contemplar o mal.
A boca fala a verdade, se recusa a fofocar, a maldizer, ou falar o que é vulgar, ou mesmo obsceno, trazer alguns palavrões que talvez para muitos podem parecer normal. O coração está repleto de alegria em lugar de desesperança, porque Cristo é a nossa esperança, esperança viva. A paciência está no lugar da irritabilidade, a bondade está no lugar de ira, a humildade está no lugar do orgulho, e a gratidão está no lugar da inveja. Os pés andam rumo àqueles mais necessitados, e foge de todo tipo de conflito, de todo tipo de divisão, de todo tipo de celebrações imorais, onde nós podemos usar a nossa mente e o nosso corpo para o pecado, para ser escravo do pecado. Foge de todas essas coisas. As mãos estão prontas a ajudar todos aqueles que têm necessidades, e também estão prontas para buscar ao Senhor. Essa é a forma da santidade. Portanto, santidade não é meramente um conceito a ser definido e explicado, é uma maneira de viver de acordo com o caráter e a vontade de Deus. Salvos por Jesus para uma vida de santificação. Em primeiro lugar, quando nós entendemos a necessidade da santificação na vida do crente. Em segundo lugar, quando reconhecemos a necessidade de desenvolvimento dessa santificação na vida do crente. Em terceiro e último lugar, quando nós reconhecemos o real valor da redenção. Quando nós reconhecemos esse real valor da obra da redenção na vida do crente, é do verso 18 até o verso 21. Irmãos, essa é a motivação suprema, maior, para uma vida de santidade. Reconhecer o valor, o amor de Deus na obra redentora de Cristo Jesus deve levar cativa a nossa mente e coração, todo o nosso ser, em santificação, em adoração, em serviço, em obediência a Ele. O apóstolo Pedro, ele nos lembra de nossa experiência de salvação, algo que todos nós precisamos nos recordar com frequência. Aqui no verso 18 ele diz isso. Ele lembra quem nós éramos, e nós éramos escravos que precisavam ser libertos. Escravos que precisavam ser libertos, e nós fomos libertados. O Senhor Jesus, Ele institui a ceia, e Ele institui a ceia ali, aquela celebração da ceia. Ele não tinha ido ainda à sua crucificação, e Ele estabelece a ceia ali juntamente com os discípulos, e diz para que os discípulos fizessem memória dele, relembrando tudo isso. E Ele fez exatamente para que a igreja pudesse lembrar ao longo dos séculos, até a sua volta, de que Ele deu a sua vida, de que Ele morreu e deu a sua vida pela igreja. Quando nós lembramos, quando nós trazemos à memória toda a obra de redenção, nós reconhecemos o real valor da redenção, esse amor imenso de Deus na pessoa de Jesus Cristo por nós. Nós caminhamos em obediência diante do Senhor. Pedro, ele chama esse modo de vida, o qual vivíamos antes, e fomos resgatados de vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Pedro, ele não apenas nos lembra de quem nós éramos, que nós éramos escravos e nós fomos comprados, mas também ele nos traz à memória o que Cristo fez por nós. No verso 19, fala que Ele derramou o seu sangue precioso para nos comprar da escravidão, do pecado, e para nos libertar para sempre. Resgatar aqui significa libertar mediante um preço. O apóstolo
Paulo, ele afirma em 1 Coríntios 6:20, ele diz assim: porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Fostes comprados por preço, agora o vosso corpo pertence a Deus, os vossos membros pertencem a Deus, a vossa mente pertence a Deus, a vossa vida pertence a Deus. Vivei agora para glorificar a Deus no vosso corpo. Apóstolo Pedro, ao comparar Cristo a um cordeiro sem defeito e sem mácula, ele está lembrando aqui da redenção. Ele nos lembra da norma sacrificial do Antigo Testamento, e que é importante para nós, e nós temos que trazer a memória para que nós vivamos uma vida de santidade diante do Senhor. Ele traz aqui, quando ele traz essa figura sacerdotal, essa figura do cordeiro sem mácula, cordeiro sem defeito, é a doutrina da substituição, uma vítima inocente que dá a vida pelo culpado, por aquele que pecou, pelo pecador. Pedro deixa claro que a morte de Cristo foi uma morte substituta por mim e por você. Foi o cumprimento de um plano eterno, não um acidente, pois foi determinado por Deus antes da fundação do mundo, no verso 20. Finalizando então, irmãos, quando meditamos sobre o sacrifício de Cristo, sobre o sacrifício que Cristo realizou por nós, sem dúvida, nós devemos sentir o desejo de obedecer a Deus e de viver em santidade para a sua glória. Valorize, irmãos, mais a santificação em sua própria vida, e desapegue de tudo aquilo que os tem impedido de crescer em santidade. Exercite a piedade, ore diante de Deus, veja tudo quanto tem te afastado de Deus, veja tudo quanto tem caminhado contrário àquilo que a palavra de Deus tem trazido para a tua igreja, para aqueles que foram salvos, para aqueles que foram resgatados, para aqueles que tiveram as suas vidas salvas e que devem caminhar em obediência e em santidade diante de Deus. Ore. Se você está enfrentando luta em alguma área da sua vida, se coloque diante de Deus e peça para que Deus te ajude e caminhe em santificação, em crescimento na palavra de Deus, em crescimento à estatura de Cristo, em crescimento ao caráter de Cristo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos, ó Deus, agradecer a Deus pela sua palavra e pedir a Deus que o Senhor esteja em nossas mentes, em nossos corações, ó Deus, inclinando o nosso coração para a obediência ao Senhor, colocando o desejo em nosso coração de conhecer mais e mais o Senhor por meio da sua palavra, na leitura da sua palavra, através, ó Deus, da oração, que nós possamos passar tempo com o Senhor. Mas, ó Deus, nos ajude, ó Deus, a não ser esse processo da santificação em nossas vidas, não ser algo só contemplativo, mas isso estender, ó Deus, ser prático, ser dinâmico na nossa vida, através, ó Deus, do nosso falar, através, ó Deus, todos os nossos membros do nosso corpo, que nós possamos louvar e adorar o Senhor. Nos ajude, se em alguma das áreas da nossa vida nós estivermos caminhando em contrário à vontade do Senhor, contrário à obediência ao Senhor,
que o Senhor incline o nosso coração à obediência e à santidade. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.
vamos orar, em seguida receber a bênção. Pai eterno, Pai de amor, nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo, por essa transmissão, ó Deus, e clamamos as bênçãos do Senhor sobre as nossas famílias, proteção, a guarda do Senhor, ao longo, ó Deus, de toda essa semana, com todas as atividades que nós temos, ó Deus, as crianças mesmo estudando em casa, que o Senhor esteja abençoando-as, capacitando também as mães, ó Deus, nesse trabalho redobrado que elas têm tido dentro de casa, ainda acompanhar as crianças, que o Senhor também esteja abençoando, ó Deus, aqueles que estão trabalhando em casa e aqueles que estão indo, com alguns setores que já estão liberados, que o Senhor esteja cuidando do teu povo, ó Deus. Guarde, ó Deus, o teu povo, ó Deus. Que seja uma semana também que nós possamos ser edificados, ó Deus, na sua palavra, com os cultos domésticos que nós temos realizado, ó Deus, com as devocionais, ó Deus. Que o Senhor prepare esses momentos especiais para nós, ó Deus, de edificação. Nós agradecemos ao Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com toda a Igreja de Cristo, espalhado por toda a face da terra, hoje e eternamente. Amém.